Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos muito felizes por mais uma noite que estamos trazendo a palavra do Senhor, a poderosa palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida de vocês, por estarem conectados com a gente através do Facebook da igreja. Desejar que Deus abençoe a cada um de vocês. Curtam, compartilhem esta palavra, comentem, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Hoje eu vou ministrar a palavra dando início a essa semana, que tem por título A Oração como Instrumento de Transformação de um País. Estamos numa sequência aí antecedendo a nossa ceia, né? Então, todos os dias de segunda a sexta, haverá uma live no Facebook da igreja às 19h30. Convide seus amigos, compartilhe, curta, né? Hoje eu estou trazendo a palavra a pedido do pastor José Sérgio, que está em reunião. Desde já sou muito grato pela confiança, pastor. Deus abençoe grandemente você e sua família. Bom, a palavra que Deus trouxe para nós hoje está no livro de Neemias. E o título da mensagem é Quando a Igreja Pede a Deus Perdão pelos Pecados. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Vamos ler do capítulo 1, versículo 1 a 9. Bom, a palavra diz assim: Palavras de Neemias. É só trazendo um fato bem interessante. Essa passagem de Neemias, o livro de Neemias, ele é um relato em primeira pessoa. Então você vai notar algumas características, né? Que é o próprio, como se Neemias estivesse narrando mesmo, né? Em primeira pessoa. Então a palavra diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá nas províncias, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e é de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei
eu os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, diante desta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Nós oramos para que neste momento, Senhor, eu sirva como um instrumento da Tua palavra, da Tua boca, para transmitir aquilo que está no Teu coração para o Teu povo, Senhor. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão nos assistindo neste momento, que esta palavra fique cravada no coração deles, ó Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, conforme o Teu Espírito, Pai. Usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, aqui nós vemos um servo que estava profundamente triste por diversas situações, né? Um servo que estava distante da terra de origem, da terra natal. E analisando Neemias, nós podemos ver 3 características principais deste servo. A primeira, a postura de Neemias como servo do rei. E isso faz com que façamos uma reflexão sobre nós. Como está a nossa postura diante do rei? Como está a nossa postura diante do nosso Senhor? Porque se você for ler os capítulos subsequentes, você vai perceber que Neemias, ele era copeiro do rei. E ele tinha uma postura íntegra, uma postura de servo fiel, uma postura incorruptível. E isso faz nós refletirmos sobre nós. Como está a nossa postura diante do Senhor? Porque Neemias, você vai perceber nos capítulos sequentes que ele se apresentou ao rei para servi-lo, mas da última vez que ele se apresentou ao rei, ele se apresentou triste, porque ele estava profundamente triste. E o rei percebeu isso no semblante e questionou esse servo, porque outrora ele se apresentava ao rei de maneira alegre, servindo ao rei com alegria. E agora eu te pergunto, irmão, como você tem se apresentado ao rei, ao Senhor? Como eu tenho se apresentado ao rei, ao Senhor? Será que eu tenho desempenhado aquilo que Deus colocou nas minhas mãos com maestria, dando o meu 100%, com o meu coração alegre, com o meu semblante alegre, servindo a Deus de todo o meu coração, fazendo o meu melhor para o rei, para o Senhor, ao ponto de quando eu me apresentar a Ele, Ele possa reconhecer em mim se eu estou triste ou estou alegre. Fica essa pergunta para nós. E o outro ponto muito interessante é que o rei, percebendo que Neemias estava triste, o rei questionou o que entristecia aquele coração. E Neemias, como era um servo fiel e dedicado, como todos nós temos que ser ao Senhor, ele abriu o coração ao rei e contou o que estava acontecendo. Contou sobre aquele povo que estava sofrendo humilhação.
E veja bem, como Neemias tinha crédito com o rei. O rei perguntou o que Neemias queria que ele fizesse. Meu irmão, será que nós temos nos apresentado de tal maneira ao rei, ao Senhor, que ele possa notar qualquer desvio do nosso humor, se estamos tristes ou alegres, e depois ele pode até nos oferecer ajuda e dizer a nós: pede o que você quer. Será que nós temos crédito? Ou será que nós estamos levando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos de qualquer forma? Neemias era copeiro e ele era dedicado. Por isso que o rei deu aquilo que ele pedia. Neemias pediu para que ele se retirasse por um tempo, voltasse à terra para ajudar a construir aquela terra de novo, aquela nação. E o rei assim concedeu. E Neemias pediu mais. Neemias tinha que atravessar fronteiras. E Neemias pediu cartas do rei para que ele pudesse passar livre sobre essas fronteiras. E Neemias pediu mais. Neemias pediu mais uma carta para que ele provesse recurso, madeira, para reconstruir os muros novamente, para construir as casas novamente. Veja o crédito que Neemias tinha com o Senhor, com o rei, como servo incorruptível, dedicado. É essa postura que Deus quer e precisa de cada um de nós. Servos dedicados, incorruptíveis, servos que se apresentem a Ele com o coração alegre, servos que, apesar de todas as situações, estejam dispostos a fazer a obra de Deus com maestria. É isso que Deus quer de cada um de nós. Segunda característica de Neemias. Neemias, ele sentiu a dor do próximo. Novamente eu pergunto para você, meu irmão: será que nós, como igreja, estamos sentindo a dor do próximo? Porque veja bem, Neemias, ele poderia ter ficado no reino confortável. Não era com ele a situação. Ele estava bem, estava servindo o rei, ele tinha um cargo de confiança, porque ele se apresentava ao rei. Não era com ele. A dor, a crise tinha passado de longe. Neemias não tinha nada a ver com isso. Mas a segunda característica é sentir a dor do próximo. E isso vem de encontro àquele texto: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Neemias, ele chorava com os que choram. Ele sentiu a dor daquele povo que estava chorando, que estava sendo humilhado. Por mais que ele não estava passando as dificuldades, mas ele se comoveu. E é isso que Deus quer de nós como igreja. O que nós estamos fazendo para o próximo, para o próximo? Neste momento as pessoas às vezes podem estar nos lares confortáveis, com alimentos na mesa. As pessoas podem estar nos seus empregos estáveis, trabalhando em home office, como muitas empresas abriram essa possibilidade. Mas eu digo para você, irmão,
Tem muitas pessoas que estão desempregadas. Tem muitas pessoas que nesse momento não têm um lar, não têm um alimento na mesa. Tem muitas famílias que estão perecendo. E o que nós como igreja estamos fazendo? O que nós como igreja estamos fazendo por essas pessoas? Nós estamos chorando com eles, sentindo a dor deles. Qual a nossa postura? E terceira característica de Neemias, que é o cerne, que é o fator principal deste texto e daquilo que Deus quer para nossas vidas, que é a oração de Neemias. Neemias se humilhou, Neemias reconheceu a grandeza, Neemias reconheceu o poder de Deus e a sua infinita misericórdia. No versículo 5, ele fala assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Perceba, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Veja que profunda a oração de Neemias, ao ponto de orar por um pecado que ele não cometeu, o pecado de um povo que estava distante e um pecado que não era dele. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que apesar de termos o conforto de não estar passando por dificuldades, por tribulações, é nós nos arrependermos e orarmos pelo pecado da nação. Por mais que nós não tenhamos pecado, mas devemos orar pelo pecado cometido pela nação, porque fazemos parte da nação. É isso que Deus quer de nós como igreja. Não podemos ficar indiferente ante as situações que estamos passando, porque isso é permissão de Deus, é Deus chacoalhando a humanidade, porque a humanidade se esqueceu de Deus, e Deus está dando um chacoalhão na humanidade, falando: espera aí, eu estou aqui, eu tenho o controle de tudo, eu tenho o controle de tudo. Meu irmão, nós como igreja temos uma ferramenta poderosa na mão, que é a oração. A oração por este povo, a oração por esta nação, a oração pela humanidade que tem se esquecido de Deus. E é o nosso dever como igreja orar em favor disso e pedir perdão, sim, pelos pecados cometidos pela humanidade. É o nosso dever. Deus está despertando a igreja dele para que faça a diferença, assim como já tem feito nos últimos dias.
E nós damos graças a Ele, glórias a Ele, por tudo que Ele já tem feito em nossa nação e na humanidade. Porque Ele está colocando um povo forte, um povo corajoso. E nós temos que marchar firmes, orando pela nação e pela humanidade. Porque quando uma igreja ora, milagres acontecem, o céu se abre. Deus está atento à oração da igreja. Deus está atento a um povo que ora. Você tem a chave nas mãos, meu irmão. A chave da oração. E é isso que nós temos que inserir nos nossos corações. Inserir em nossos corações essa certeza de que se uma igreja estiver em oração, não há inferno que resista. Aleluia. Se uma igreja estiver em oração, não há demônios que resistam. Se uma igreja estiver em oração, não há pandemia que resista. Deus pode mudar o quadro, mas nós precisamos orar. Como igreja, nós precisamos estar em oração, obedecendo essas 3 características que percebemos aqui no texto de Neemias. Reflita sobre essas palavras, meu irmão. Reflita sobre esse texto que Deus trouxe aos nossos corações hoje. Que o Senhor venha abençoando a sua vida, a sua família. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus afazeres. Que você possa se apresentar a Ele a cada dia como um servo dedicado, feliz, com o coração alegre em fazer a obra dele. Esse é o meu desejo, e que nós possamos permanecer firmes em oração. Oração, porque os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso pedido. Amém. Glórias a Deus. Bom, eu quero agradecer vocês. Eu vou pegar aqui o nome das pessoas que estão comentando a nossa live. Mandar um abraço muito especial para vocês, as pessoas que estão assistindo essa transmissão. O Marcelo Mainardes, um abraço, meu irmão. Deus abençoe grandemente você. Joaquim Márcia Moreira, Deus abençoe meus irmãos. Saudade de vocês, um abração. Marlene Souza, o Edson, a Eduarda, a Gabi, Deus abençoe grandemente essa família abençoada aí, né? Deus abençoe, irmão, o nosso irmão Dentinho, saudades, irmão, um abraço bem apertado. A Vânia Silva, o Denilson, né? E seus filhos também que estão nos assistindo, Deus abençoe grandemente. Fábio, Elisandra, Isabela, Deus abençoe vocês, meus irmãos, estamos com saudade. Deus abençoe grandemente. Angelita, também um abraço, irmã, Deus abençoe. As pessoas que estão nos assistindo, o Anderson e família, né? A Paula e seus filhos, Deus abençoe grandemente vocês. Dirceia Alves, Deus abençoe minha irmã. Jaine Moraes, Deus abençoe. Rogério Batista da Silva, Deus abençoe meu irmão. Edson Lima, Deus abençoe. Silvana Saraiva, Deus abençoe minha irmã. Marilza, irmão Maurício, Deus abençoe grandemente vocês. Deus abençoe. Bom, estamos caminhando para o final desta live, né? Sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem colocado na minha vida.
vida e grato à confiabilidade que o pastor tem depositado em nós. E convido você a acompanhar as lives durante a semana, né? Como eu falei no início da transmissão, de segunda a sexta, teremos essa live às 19h30 e às 20 horas. Convido você a estar nos seus lares, com sua família, seus filhos, para a oração da igreja. É essa oração que muda decreto, que transforma tudo à nossa volta, tá? Deus abençoe grandemente vocês e convida você às 20 horas, unidos no mesmo propósito, separados fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, orarmos para Deus abrir a janela dos céus e derramar as bênçãos dele sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre as vidas, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Meus irmãos, um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe. Até mais. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade